Pai do Senhor Jesus, meus amores, eu sou a missionária Marília, de Fortaleza, para quem não me conhece. Eu quero compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho na área de missões, o que nós temos feito, o que Deus tem colocado em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, o que nós temos passado, algumas lutas que nós temos enfrentado, para que você perceba que não é fácil fazer missões, mas o que eu quero dizer para você é que Deus, Ele está sempre no controle. Eu quero dizer para você que quando Deus tem um chamado com uma pessoa, aquele chamado ele arde, ele queima no coração. E enquanto nós não vamos fazer a vontade de Deus, aquela ardência, aquela chama no coração, ela não passa. Eu creio que você pode se identificar com o meu testemunho, vai ser uma pequena parte. Para você, se quiser ver o restante, nós vamos estar postando no nosso canal no YouTube. E daí você vai poder estar escutando, compartilhando também toda a nossa missão, né? O nosso projeto, o nosso percurso, aliás, o nosso percurso missionário. Fizemos poucas coisas para o Senhor, nós gostaríamos de ter feito muito mais. Mas o importante é que nós fizemos, né? Eu quero começar com o versículo, que é o versículo-chave da minha vida, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, que diz assim: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Essa fala é do apóstolo Paulo. E eu muito me identifiquei com essa palavra, porque é tudo que eu queria dizer para todos que se aproximam de mim, em qual base eu me firmo. E eu digo que em primeiro lugar eu me firmo em Cristo, e em segundo neste versículo. E procuro sempre viver o que esse versículo aqui está nos mostrando, nos ensinando. Quando ele diz que em nada tenho em minha vida por precioso. E eu tenho falado isso para Deus: Senhor, eu não tenho nada na minha vida por precioso. Contanto que eu cumpra, meu Deus, para Ti, o ministério e a carreira que o Senhor colocou na minha vida. E que eu venha ser testemunha do Teu Evangelho para todos que precisam. Então eu tenho vivido isto. Eu tenho vivido. Então fazer missões é minha vida. E fazer missões precisa também ser a sua vida. Fazer missões, queridos, o Senhor não chamou apenas uma pessoa ou algumas pessoas. É uma ordem. O Senhor chamou todos nós para fazermos missões. Todos fomos chamados. Mas existem aqueles que têm uma missão específica, como Paulo e Barnabé. O Senhor teve muitos discípulos, mas alguns só foram enviados. Então, só quem foi enviado foi Paulo, Barnabé e Marcos. Então, o que nós entendemos é que todos são chamados a proclamar as boas novas, mas enviados para determinada missão somente alguns. Eu quero dizer para você que o Senhor me chamou desde nova. Eu aceitei Jesus sem entender direito o que significava isso, sem entender direito o que era que eu queria, porque eu ficava me questionando e questionando a Deus, e eu dizia: Senhor, qual era a minha missão? Porque eu não sou levita, eu não tenho uma voz afinada para louvar, eu não sei fazer muita coisa. E quando eu aceitei Jesus, eu era muito tímida demais, eu não conseguia falar com as pessoas. E ali eu comecei a frequentar a igreja e a procurar entender sobre essa área.
E eu lembro que sempre que eu ia para a igreja, às vezes era evento da mocidade, até mesmo no culto, e quando ele falava sobre a obra missionária, aquilo já começava a queimar e a arder no meu coração, mesmo sem eu entender o que significava direito aquilo. E ali eu comecei a me aprofundar. Sempre que eles falavam em missões, eu queria saber o que era, para que era, quem poderia fazer, porque eu me interessava nisso. E daí eu fui aconselhada a fazer vários cursos em relação à área de missões. Todos os cursos que tinha na igreja, treinamento, curso de evangelismo pessoal, curso de discipulado, curso de... Nós fizemos até 4 passos para a evangelização, 4 passos da salvação, onde tinha um curso em relação à área missionária e a missões, nós estávamos dentro. Porque a gente queria entender, queria saber. Mas na proporção em que eu fui conhecendo, que eu fui me identificando com aquilo, eu via que estava cada vez mais distante de mim. Eu achava que eu não tinha capacidade, eu achava que era para qualquer outra pessoa, menos para mim. Primeiro porque eu era tímida demais. Eu não conseguia olhar no olho da pessoa, eu não conseguia falar, eu achava que eu falava errado, eu não conseguia falar porque quando eu começava a falar alguma coisa eu ficava tão nervosa que eu gaguejava demais e isso me desmotivava a não continuar. E ali eu pensava que era só coisa da minha cabeça e que eu não ia conseguir seguir avante. Porque eu achava que eu não tinha chamado e que aquilo não era a minha missão. E ali eu fui orientada pela minha líder de mocidade, ela era uma missionária, mas não uma missionária de campo, mas uma missionária por cuidar da juventude e por se dedicar totalmente à obra de Deus, nos conduzindo ao ensinamento da palavra. E ali ela era chamada de missionária. E eu ficava perguntando para ela por que ela era chamada de missionária e qual era a função do missionário. E dali ela começou a explicar para mim. E ali eu comecei a me interessar, mas mesmo assim achando que era impossível. Mas eu quero dizer para você que o que é impossível para nós é possível para Deus. Quando Deus tem um chamado na vida de alguém, não adianta, não tem para onde a gente correr, não tem. Você acaba verdadeiramente fazendo aquilo que Deus quer. Por mais que a gente bata de frente com Deus, por mais que a gente lute dizendo que não quer, que não vamos, que a gente não é capaz, que a gente não conseguimos, mas quando o Senhor quer, quando Ele tem algo para fazer na minha vida, na tua vida, Ele faz e Ele mostra para a gente que é Ele quem faz, é Ele quem capacita, é Ele quem unge, é Ele quem coloca no nosso coração o desejo e o anseio. Então foi assim que Deus fez na minha vida. Ele viu meu interesse, a minha vontade. E dali eu comecei com o conselho da minha líder. Ela dizia que primeiro, para eu fazer missões, eu precisava alicerçar a minha vida. E eu perguntava para ela como que eu iria alicerçar a minha vida. E ela dizia que era através da oração, do jejum, da meditação da palavra de Deus. Eu precisava ler muito a Bíblia, porque para ser um missionário, o missionário precisa conhecer a Deus, precisa conhecer o céu, precisa saber tudo de Deus, porque é dele que ele vai falar. E eu dizia, mas vai ser mais difícil ainda, porque eu leio a Bíblia, mas não compreendo. Por mais que eu leia, eu não vou entender, então eu nunca vou conseguir ser uma missionária. E daí ela disse para mim que quem me capacitaria era o Senhor, que quem iria fazer de mim um missionário, uma missionária seria o Senhor. E se o Senhor tivesse esse chamado verdadeiramente na minha vida, na hora certa, no momento exato, essa missão ia arder no meu coração e eu ia fazer a obra mesmo se eu não quisesse. Porque nós vemos aí o que aconteceu com Jonas. Jonas não queria ir de jeito nenhum para Nínive, mas Jonas, ele não teve querer.
Por mais que ele fugisse da presença do Senhor, o Senhor trouxe ele e ele teve que fazer aquilo que Deus mandou. Por isso que eu disse para você, não adianta bater o pé, dizer que não vai, ou bater de frente com Deus, não adianta. Se é para você fazer, é você quem vai fazer e Deus não vai chamar outra pessoa. O que Deus te der para você fazer, o que for para você realizar, eu não vou realizar por você. O Senhor vai fazer qualquer coisa para que você faça aquilo que Ele quer que você faça. Então, na minha vida foi desse jeito. Daí eu comecei a me dedicar mais ao Senhor, comecei a buscar, comecei a ler. Eu lia muito, passava horas e horas lendo a Bíblia. Na época eu só estudava, eu era bem jovem. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha entre 19 a 20 anos. Então, ali eu comecei a ler Bíblia, lia. Eu terminei meus estudos muito tarde, porque comecei muito tarde. Nessa época eu ainda estudava, e daí eu estudava, não trabalhava e meditava bastante na palavra. E nessa época também meus familiares não eram evangélicos, somente eu. E daí eu sofri um pouco nesse período. Eu vou passar para um outro áudio para não ficar tão extenso.